Qual é o tamanho do Brasil? Que somos um país de dimensões continentais, todo mundo sabe. Somos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Somente na região amazônica brasileira, por exemplo, cabem 32 países da Europa. Por outra perspectiva, o Brasil é 23 vezes maior do que o Japão. Até certo ponto, isto é irrelevante, mas não quando diz respeito ao controle do espaço aéreo. O Brasil é muito grande. Como se não bastasse, o espaço aéreo sob a responsabilidade de nosso Estado vai além de suas fronteiras. Ultrapassa a área sobre seu território e alcança uma significativa parte do Oceano Atlântico, perfazendo um total de 22 milhões de quilômetros quadrados sobre terra e mar, acordados em tratados internacionais. Em outras palavras, no Brasil, o controle aéreo assume proporções gigantescas, o que o torna uma atribuição estratégica de segurança nacional confiada por força de lei a uma das Forças Armadas. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, é a organização do Comando da Aeronáutica responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro. Congrega recursos humanos, equipamentos, meios acessórios e infraestrutura distribuídos por todo o território nacional, com a missão de prover a segurança e fluidez de nosso tráfego aéreo. Seu escopo de atuação abrange um arcabouço de atividades que sustentam o chamado Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, SICEAB, tais como gerenciamento de tráfego aéreo, telecomunicações aeronáuticas, vigilância aérea, informações aeronáuticas, meios de navegação aérea, meteorologia aeronáutica, inspeção em voo, cartografia, busca e salvamento, apoio a operações aéreas militares e capacitação especializada. Em face de tamanho desafio, o DCEA dispõe de uma estrutura física robusta e de instalações em mais de uma centena de municípios de todas as 27 unidades federativas brasileiras. Seja nas capitais, nos municípios de médio porte ou mesmo nas regiões mais remotas, cerca de 12 mil profissionais atuam em meio a uma complexa rede operacional interconectada por 5 centros de controle de área, 47 centros de controle de aproximação, 59 torres de controle de aeródromo, 79 destacamentos de controle do espaço aéreo, 90 estações de telecomunicações aeronáuticas, 75 estações prestadoras de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo, 170 radares, 50 sistemas de pouso por instrumentos, dentre muitos outros auxílios à navegação aérea. Sediado no Rio de Janeiro, o DCEA é o órgão central do SICEAB, que compreende suas 13 unidades subordinadas que atuam diretamente na implantação e manutenção dos recursos e na execução operacional das atividades fim que consubstanciam o cumprimento das metas e atribuições do DCEA. São elas: a Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, a CICEA, responsável pelo planejamento, implantação, atualização e revitalização dos ativos de vigilância e controle do espaço aéreo em todo o Brasil. O Instituto de Cartografia Aeronáutica, o ICA, que planeja, gerencia, controla e executa as atividades relativas à cartografia aeronáutica. O Grupo Especial de Inspeção em Voo, o GEIV, que garante a precisão e segurança dos voos no país ao aferir regularmente todos os equipamentos de auxílio à navegação aérea, aproximação e pouso no Brasil. O Parque de Material de Eletrônica de Aeronáutica do Rio de Janeiro, o PAMI-RJ, que atua no suporte logístico e de manutenção do sistema. O primeiro grupo de comunicações e controle, o primeiro GCC, que provê os meios transportáveis de comunicação, controle e alarme aéreo nos locais remotos, que são desprovidos de meios ou instalações fixas para atender às demandas operacionais urgentes. A Junta de Julgamento da Aeronáutica, a JJR, que apura, julga administrativamente e aplica as penalidades previstas na lei por infrações de tráfego aéreo e descumprimento das normas que regulam o SICEAB. A evolução do fluxo do tráfego aéreo é controlada diariamente por 4 grandes bases operacionais: os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, também conhecidos como SINTACTAS. Eles atuam sob subdivisões do espaço aéreo denominadas Regiões de Informação de Voo,
ou FIR, do inglês Flight Information Region, conforme nomenclatura oficial. No Brasil, há 5 FIR, sobre as quais operam 4 Sindactas. Sindacta 1, responsável pela FIR Brasília, que abrange a região central do Brasil. O Sindacta 2, responsável pela FIR Curitiba, que abrange o sul e parte do centro-oeste brasileiro. Sindacta 3, responsável pelas FIR Recife e Atlântico, que abrange o Nordeste e a área sobrejacente ao Atlântico Sul. Sindacta 4, Manaus, responsável pela FIR Manaus, que se estende sobre grande parte da região amazônica. A um só tempo, os Sindactas unem o controle do tráfego aéreo civil e as operações militares de defesa aérea. Uma solução bem-sucedida de integração que vem sendo recomendada aos países signatários pela Organização da Aviação Civil Internacional, órgão da ONU regulador da atividade, como um exemplo de economia de meios e de segurança operacional. Aos Sindactas soma-se ainda o Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo, o SRPV São Paulo, responsável pelo controle de tráfego aéreo da maior densidade de fluxo aéreo do país, ao longo das terminais aéreas de São Paulo e Rio de Janeiro. Para assegurar o equilíbrio entre a capacidade e a demanda nos aeródromos e setores de controle, há ainda o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, o CGNA. Criado a partir da necessidade de ordenação dos fluxos aéreos com o intuito de agilizá-los onde houver oportunidade ou necessidade, o CGNA opera sob uma lógica de decisão colaborativa, na qual representantes de empresas aéreas, administradoras aeroportuárias, organizações reguladoras, entre outros, são partícipes e estão presentes 24 horas por dia, expondo informações e compartilhando responsabilidades, de modo a unir forças em nome de decisões mais eficazes. O DSEA até hoje forma seus próprios recursos humanos e dispõe de um instituto especialmente dedicado à capacitação do seu pessoal. O ICEA, Instituto de Controle do Espaço Aéreo, é responsável pelas atividades de ensino e pesquisa que dão apoio à formação e à capacitação de recursos humanos. É no ICEA, por exemplo, que os controladores de tráfego aéreo, através de meios sofisticados de simulação, exercitam-se em operações e cenários projetados segundo as necessidades cotidianas dos centros de controle brasileiros. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo incorpora atividades de alto grau de especialização e é a única instituição brasileira detentora do expertise e da tecnologia necessários e indispensáveis para a consecução dos complexos procedimentos relacionados ao controle aéreo. Não raro, a organização é tomada como referência, como recentemente na auditoria realizada pelo órgão da ONU regulador da aviação civil internacional, que reconheceu o serviço de navegação aérea brasileiro como o segundo mais eficiente do mundo, ao auferir em 95% sua conformidade aos padrões e exigências acordados internacionalmente. O DSEA desenvolveu ao longo do tempo sua própria capacidade operacional e de gerenciamento. Hoje, o Brasil faz parte de uma pequena parcela de países do mundo que detém o domínio do software de controle de tráfego aéreo e defesa aérea nacional, o que é também soberania. O custo da volumosa estrutura logística operacional e da projeção territorial do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, entretanto, é, em sua maior parte, absorvido pela própria organização. Através das tarifas de navegação aérea e das tarifas de telecomunicações cobradas aos usuários proprietários de aeronaves e companhias aéreas, o DSEA consegue auferir os recursos necessários para implementar, operar, manter e aperfeiçoar o controle aéreo nacional na proporção que assim exige o desenvolvimento do país, nos padrões de eficácia exigidos pelos organismos normativos oficiais do transporte aéreo internacional. Somos a porta do Atlântico Sul. A cada ano, mais de 100 milhões de passageiros e cerca de 2 milhões de movimentos aéreos cruzam nossos 22 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo soberano. O atendimento cotidiano nas 24 horas do dia, sem interrupções, por toda a nossa extensão territorial e sua projeção espacial, os compromissos internacionais, a infraestrutura, a logística de manutenção de nossos ativos de proteção ao voo, sua revitalização e eventuais substituições
além de todos os mecanismos de atendimento operacional, estendem-se além de qualquer tamanho ou de qualquer ordem de grandeza. O DSEA é muito grande. O DSEA é do tamanho do Brasil.